Fala galera, começando mais um vídeo no canal aí hoje. Hoje o nosso café com resenha, nada mais nada menos que grande general, nosso mestre Fábio Gurgel. Boa, Fabão, obrigado aí pelo seu tempo, primeiramente. Rapidinho aqui, uma introdução rápida, eu tive a honra de ser um dos graduados pelo mestre Fábio Gurgel, fui o número 119 do mestre Fábio Gurgel. E hoje a gente está aqui batendo esse papo aí, trazendo esse conteúdo para vocês da garagem. Fabão, primeiro, quem que é Fábio Gurgel? Como é que foi o seu envolvimento com o jiu-jitsu aí? Conta um pouquinho para a galera da garagem aí. Bom, primeiro, prazer estar batendo esse papo com vocês aí, canal de sucesso, né? Muito bacana estar aqui. Eu escolhi fazer jiu-jitsu por uma paixão, né? Quando eu era garoto, eu fazia vários esportes e tal, até que eu descobri o jiu-jitsu e realmente me apaixonei. Desse ponto de eu me apaixonar a eu conseguir ficar no jiu-jitsu, são coisas muito distintas, né? Eu comecei a treinar, comecei a competir e numa conversa com meu pai na verdade estava conversando com meu irmão, que tinha acabado de entrar na engenharia da PUC no Rio. E eles estavam conversando sobre plano de vida, carreira e tal. E eu estava do lado. E aí meu pai virou para mim em um determinado momento e falou: e você, vai fazer o quê quando você crescer? Eu falei: jiu-jitsu. Foi a minha primeira resposta, que era o que eu estava fazendo, o que eu gostava de fazer e tal. E ele fala: pô, mas você sabe o tamanho desse mercado? Eu não tinha nenhuma ideia, né? Eu convivi ali em Ipanema, Academia do Jacaré. Que era, meu favor? 85. E ele falou: olha, é um mercado muito pequeno. Você acha que você pode ser bom o suficiente nisso aqui? Porque vai ter pouco espaço para as pessoas, né? Não é um mercado pequeno. Não é que você está se formando em direito, você é um advogado e tem trabalho para advogado, né? Você não é um médico, você não é nada disso. Você acha que você pode ser, além de bom, diferente do que tem no mercado? Porque se você for diferente, eu acho que você vai ter um lugar ao sol aí. Mas se é isso que você gosta de fazer, mete bronca. Então eu cresci um pouco com essa cabeça, né, de que eu precisava fazer minhas transições, de que eu precisava fazer minhas coisas de uma forma que eu conseguisse me manter vivendo de jiu-jitsu, né? Então desde o início da minha jornada, eu falei: cara, eu preciso fazer tudo que o jiu-jitsu me oferecer. Isso talvez tenha sido o que me manteve no jiu-jitsu, né? Então as coisas foram acontecendo, o jiu-jitsu foi crescendo, né? E eu estava sempre tentando ali acompanhar o movimento, né? Continuar relevante dentro daquele cenário que eu tinha me proposto a me dedicar. E nessa época com o Jaca, o mestre Jacaré, ele já tinha essa visão de futuro que nem você sempre teve, assim? Cara, o Jacaré, ele era um exemplo para mim, né? É até hoje, mas ele tinha arrumado a vida dele no sentido de, cara, ele já tinha uma academia e quando eu cheguei para treinar com o Jacaré, eu era faixa laranja, porque eu treinava com um Toninho, que era um professor da academia do Carson, que dava uma academiazinha pequenininha do lado do meu colégio. Eu comecei treinando lá e aí a academia fechou e eu me mudei pro Jacaré, que era no caminho do meu curso de inglês. Eu ia fazer cultura inglesa, voltava, entre a minha casa e a cultura tinha a academia do Jacaré e eu treinava ali. E o Jacaré tinha acabado de abrir essa academia. Então eu fui um dos primeiros alunos dele. Na época era Master ainda. Não, na época era Jacaré Jiu-Jitsu. Na época, na verdade, não tinha nem nome. Porque ele dava aula de jiu-jitsu dentro de uma academia de judô, que era do Alípio Amaral. Então eu estava lá no momento que ele comprou a academia, né? Então ele conseguiu juntar um dinheirinho e comprou a academia do Alípio, que era um judoca. E a gente tinha academia todo dia jiu-jitsu, que antes era só 3 vezes por semana. Então eu vi o movimento do Jacaré e eu gostava do estilo de vida. Eu olhava e falei: cara, esse cara tem uma vida muito boa, né? Pô, esse cara tem um carro legal, esse cara tem uma vida legal, ele trabalha com o que ele gosta, ele vai pra praia todo dia, né? Ele lida com um monte de gente. Eu fui me envolvendo com aquele estilo de vida. Mas não existia na nossa cabeça, cara, o pensamento de, nossa, isso aqui pode ser um dia um negócio gigante. Porque, pô, a gente ia lutar o campeonato, o mais longe que a gente ia era Niterói.
Não tinha campeonato internacional, não tinha federação. Um campeonato por trimestre. Tinha um campeonato por trimestre. Ainda era muito embrionário o movimento do jiu-jitsu, que por um lado foi bom, porque a gente conseguiu acompanhar o movimento, né? Então, assim, a gente viu a federação surgir, a gente participou de tudo, a gente estava o tempo inteiro inserido ali naquele meio, né? Então, eu sempre tive no Jacaré um exemplo de qualidade de vida acima de tudo. E quando eu comecei a ficar mais velho, eu comecei a perceber que existiam oportunidades no jiu-jitsu que não estavam sendo exploradas. E foi onde a gente começou a desenhar o projeto da Aliança, que vem bem depois disso, né? Mas quando eu ganho a faixa preta em 89, um pouquinho antes disso, surge uma oportunidade de eu dar aula no Clube Federal, que era o clube que eu fui criado desde garoto. E aí eu cheguei ao Jacaré e falei, Jacaré, vamos lá, porque tem uma possibilidade de você montar uma segunda academia. E o Jacaré falou, cara, eu não quero montar a segunda academia, vai você lá e eu tô aqui de backup se precisar de mim, mas você já tá pronto. Eu dava aula com ele desde a faixa azul, né? Eu sempre ajudei o Jacaré em todas as aulas e tal. Ele falou, vai lá, monta o teu negócio. E desde essa época já tinha um programa de aula, porque o Jaca ele veio da família Gracie, né? Então já tinha uma programação de aula, já tinha esse sistema de ensino. Cara, você sabe que a gente tinha o programa de aula para as aulas particulares, que era o que a família Gracie sempre teve. Sempre teve, desde o programa de aulas de defesa pessoal da família Gracie, da Academia Gracie, era um programa de aulas particulares. Então a gente tinha na parede da Academia do Jacaré as 36 aulas que a gente dava para os alunos particulares. Eu estava familiarizado com aquele programa porque eu treinava naquele programa e porque eu ajudava o Jacaré nas aulas daquele programa. Então aquilo para mim era natural, né? Natural, fazia aquilo de forma muito tranquila. Mas não existia um plano de aula coletivo. O que eu tinha eram os anos de experiência de ter dado aula do lado do Jacaré, entendendo como era a construção da aula. E o Jacaré, como ele era um professor de educação física, ele sempre estruturou a aula muito bem, né? Então, eu comecei a minha academia seguindo o que o Jacaré fazia, né? Então, eu meio que copiava ali, botando meu tempero ali. Seu tempero. E aí, logo depois, eu comecei a fazer faculdade de educação física na Gama Filho. Então eu trazia algumas coisas da faculdade, né? Alguns treinamentos que já estavam fazendo na época. Eu fazia judô na faculdade como matéria eletiva e tinha muitas coisas do judô que eu aprendi, era super interessante, que eu agregava na aula. E isso tudo foi fazendo um caldo, né? Para que a gente se preparasse para criar nossa metodologia quando a gente conseguiu fazer isso, mas foi bem mais para frente. E quando que foi surgindo a ideia da Aliança? Porque eu lembro que um pouco da história, assim, que eu sei mais ou menos por cima, foi do lance do time de competição, que já se formando, vocês conheceram o Gigi e tudo mais, e foi meio que se unindo. O Gigi já treinava com a gente nessa época, né? Quando eu entrei na academia, logo depois o Gigi entrou. Mas ele não foi formado pelo Jaca, foi? Foi, de branca preta. Ah, tá. A gente treinava junto, garoto. O Gigi estudava com meu irmão. Então eu conheci o Gigi desde 5 anos de idade. E ele era da sala do meu irmão no colégio. A gente estudava no mesmo colégio e ele estudava na sala do meu irmão, que é 3 anos mais velho que eu. E aí eles frequentavam a minha casa, o Gigi frequentava a minha casa. E ele entra no Jacaré, meu irmão também entra, e a gente segue a nossa caminhada. O que aconteceu é que, como eu montei a minha academia no Clube Federal e tinha os meus alunos, o Gigi fez o mesmo movimento e começou a ter os alunos dele. E os nossos alunos começaram a se enfrentar nos campeonatos. E aquilo pra gente, porra, não tinha muito sentido, né, cara? A gente treinava todo mundo junto, né? E a gente falava, porra, imagina que nem hoje o teu aluno de Moema, pô, lutar com um aluno do Michael na Aliança São Paulo. Você fala, pô, cara, eu treino com esse cara, né? Esse cara que tá lutando contra o meu aluno é meu parceiro de treino. Tipo, cara, como é que a gente evita isso? Pô, a gente evita isso se a gente fizer uma bandeira só. E aí surgiu a ideia da Aliança como time de competição. Né? Não tinha ainda nada de escola, nada de método, ninguém tinha nenhuma ingerência sobre a academia, não tinha nada. Era só, cara, vamos pegar os alunos do Jacaré e vamos fazer com que
a gente pare de se confrontar antes de lutar. Isso tudo começou basicamente com 3 academias só. A sua, do Gigi e já do... Nessa época, a gente tinha alguns outros pretos tinha o Traven, que na verdade ele se junta com o Gigi e forma Strike. Eu saio do Federal, me junto com o Jacaré em 91, a gente monta Master. Então fica Master, Strike, e aí o Castelo Branco, que treinava com a gente nessa época, que não era formado pelo Jacaré, também vem pro grupo. E o Vini, que era um aluno do Rickson, mas treinava com o Silvio e tal, tinha uma proximidade com a gente também. O Ratinho trabalhava com ele, era um aluno nosso. Então a gente juntou um grupo, eram 7 fundadores no início da Aliança. E aí a gente entende que, a gente fez foi a primeira fusão de academias de jiu-jitsu que teve. E aí a gente começou a competir por Aliança a partir dali. Isso foi em 93. Legal, muita história. E como que você encara, Fabão, todo esse lance da sua vida com jiu-jitsu, a filosofia que o jiu-jitsu tem para sua vida? Como que você leva esse lance da filosofia? O que o jiu-jitsu te ensinou? Qual é o principal valor, uma filosofia principal assim, que você leva? Cara, eu acho que o jiu-jitsu é difícil dissociar o jiu-jitsu da minha vida, mas depois de um tempo, eu já tinha os conceitos, né? Assim, eu já tinha os valores, que não é só o jiu-jitsu. Eu acho que a minha família, a minha criação tem uma parte grande disso, né? De agir pelo correto, de fazer o que tem que fazer, de não se vitimizar. Tem um pouco de casa, mas isso é reforçado no jiu-jitsu todos os dias. Isso foi reforçado pelo Jacaré, isso foi reforçado pelo ambiente que a gente vivia, né? No jiu-jitsu você tem que se expor, você tem que correr risco, você tem que lidar com as frustrações de uma maneira que seja produtiva, né? No sentido de que, cara, perdi aqui, como é que eu faço diferente da próxima vez, né? Então isso vai te mantendo num processo... Com desconforto, né? Que é o que a gente sempre fala. Te bota numa situação que vai te testando. Eu acho que o legal de você aprender a lidar com desconforto é que no jiu-jitsu não é uma coisa imediata. Você vai se acostumando com ele, você vai se permitindo avançar um pouquinho mais. Fala, cara, o que está me incomodando ainda? O que eu não sou... Qual é o ponto que não está bom? Que ponto que eu preciso trabalhar? Aí você vai lá e o jiu-jitsu permite ao longo da caminhada você vai melhorando. E aí dentro disso, chegou um ponto da minha vida que eu falei, cara, é legal. Eu tenho isso interiorizado, né? Porque eu vivi. Mas como professor, como que eu posso ser um pouco mais claro na passagem desse conhecimento para os meus alunos? Porque aqui a gente não está falando mais de técnica, e a técnica, no final do dia, ela importa pouco. É um plano de fundo, né? Ela importa pouco, porque você vai aprender a técnica de uma forma ou de outra. O que eu acho que o entendimento das analogias que você pode fazer no jiu-jitsu para a sua vida são mais importantes quando você pensa no aluno. E quando a gente está pensando na escola, a gente está pensando no aluno. A gente não está pensando mais no high-end lá na competição, né? Embora a gente dê muito valor para isso. Então, assim, a competição ela foi o nosso início, a gente acha muito importante. Mas depois que a gente se tornou uma escola, eu senti que eu precisava evoluir na questão do fundamento teórico, do conhecimento. E aí eu fui para a literatura, para tentar entender o ser humano, né, de uma maneira um pouco mais profunda, né, e com um pouco mais de embasamento. E aí não tem como você fugir dos grandes pensadores, das pessoas que já pensaram isso. Outro dia eu estava conversando com o Guilherme Freire, que é nosso aluno aqui, um professor de filosofia incrível, né? Eu faço parte do grupo de estudo dele. E eu estava comentando com ele que eu estava lendo Aristóteles e num determinado momento do livro ele estava falando das emoções, do medo e tal, e que era exatamente a mesma posição que Sêneca, que é um outro grande pensador estoico, tinha. Aí ele deu uma risada e falou, Fábio, você vai ver que os grandes sábios da humanidade, os grandes pensadores, eles geralmente pensam da mesma forma no que é fundamental, no que é básico,
né? Da mesma forma que as pessoas que não são inteligentes também. Então você começa a perceber que existe um conhecimento da humanidade que é a verdade, né? E que isso, como é que você pode traduzir isso para os teus alunos através do jiu-jitsu? Então, eu acho que eu tenho conseguido, de certa maneira, fazer esse elo, né? E tenho tentado passar para a sociedade como um todo, né? O que está, obviamente, ao meu alcance, né? Mas essa forma de enxergar o jiu-jitsu. Como o jiu-jitsu pode ser importante na vida das pessoas para que elas se coloquem no caminho da virtude. Esse lance de buscar mais conhecimento, tudo, acho que a gente precisa sempre buscar grandes exemplos para a gente conseguir achar um meio de buscar mais conhecimentos. E você foi um dos caras que mais me inspirou a começar a ler, buscar mais sobre leitura. Teve uma vez que você postou uma lista de livros, eu printei aquilo lá. Teve uma vez que chegou um pacote de vários livros, eu publiquei. Você, pô, esse livro aí, bom. Daí eu ainda falei que foi uma indicação sua. Então, acho que a gente precisa se cercar de pessoas também que inspiram a gente pra gente ter um norte, né? A gente ter um caminho. Eu sempre fui o cara que... Eu sempre visualizei o jiu-jitsu e visualizo ainda como um meio de transformação de vida, e porque transformou minha vida, eu quero que ajude de certa forma a transformar a vida das pessoas, não só pela qualidade de vida, pela saúde, mas também por essa parte da filosofia. Então, por isso que eu também tenho buscado estudar mais, me aperfeiçoar, para conseguir transmitir isso da melhor forma também para os alunos ali e para a sociedade, porque hoje eu vejo que a gente tem uma ferramenta incrível que é a rede social. Então eu tenho usado isso também de certa forma para atingir o público não só do jiu-jitsu, não só dos meus alunos no dia a dia, mas também na rede social, ele conseguir atingir o público, que eu acho que é o que você falou, né? Acho que é um dos nossos pontos aí como cidadão, tentar transformar essa... E você sabe, né, baby, que o que acontece é assim, o teu exemplo é muito legal, porque você, tá no topo da performance de atleta, mas você está olhando o jiu-jitsu para uma janela muito maior, né? Eu acho que eu fico feliz porque é isso que a gente acredita, né? Acho que a gente tenta... um dos nossos princípios dentro da aliança, né? O que a gente tenta passar para os nossos aqui é isso, né, cara? Olha muito mais amplo, né? A competição é um pedaço, é legal, é importante, a gente valoriza muito e tal, mas é um pequeno pedaço de um grande processo. Então, o que a gente está vendo é assim, cara, eu tenho que ter uma especificidade para ser campeão, claro, tem que treinar muito, tem que estar ali e tal, mas eu tenho que estudar outras coisas, porque o que vai te dar o propósito real, e isso está falado por diversos, né, pensadores, talvez Dostoiévski seja, na minha opinião, o autor que mais entende de gente, né, das questões humanas, né? Ele faz isso na descrição dos personagens com extrema maestria, não, por isso ele é o que ele é, né, em termos de literatura e tal. Mas ele tem um conceito que ele chama da dialética da vaidade, que é você alinhar o que você faz, o que você gosta de fazer, o que faz bem para você, com o bem para os outros. A gente tem no jiu-jitsu, cara, a grande ferramenta, porque a gente gosta de fazer, é um negócio que dá prazer pra gente treinar e tal, mas a gente precisa de pessoas em volta, porque sozinho ninguém treina jiu-jitsu. E quando você se torna professor, você sabe o que você está entregando para aquela pessoa é muito mais do que técnica. Técnica do que só jiu-jitsu. É você construir para ela um arcabouço de ferramentas de transformação. Né? Você acabou de falar, pô, isso transformou minha vida, eu quero transformar a vida das pessoas também. Esse é um alinhamento de propósito. E quando você faz isso, você está sempre disposto a fazer o bem, porque aquilo te faz bem. Você está fazendo para você em primeiro lugar. E eu acho que essa é uma construção que a gente precisa deixar muito clara, porque a gente vê hoje, né, assim, essas gerações aí de gente mais nova, entendendo ou é tudo para mim,
ou eu faço porque eu sou altruísta e sou uma pessoa maravilhosa. Eles tentam ter o monopólio da virtude. Né? E a gente sabe que isso é mentira. Né? Isso vai virando uma grande hipocrisia. Eu acredito no bem feito, eu acho que as pessoas têm que fazer o bem aos outros, mas não dá para dissociar o bem aos outros não pode estar dissociado do que é bom para você. Porque se isso acontecer, você vai ficar numa encruzilhada e vai chegar uma hora e falar, pô, faço bem para mim ou para os outros? Se os caminhos forem distintos, pô, a tendência é que você faça bem para você, porque o teu ego está sempre ali, né? O teu ego vai estar sempre presente, não existe essa de você tirar o ego da equação. O ego vai estar sempre presente. Então, pô, esse é o... Porque quando a gente é atleta, a gente é competidor, é tudo pra gente, pra você, Tudo né? pra mim. Pô, eu quero ser o melhor, eu quero ganhar o treino, eu quero... Cara, quando você é professor, você tem que... É tudo pro aluno. Então, mas pensa o seguinte, quando você tem condições, e por isso que é importante esse entendimento, né? Quando você entende que ser professor é tudo pro aluno, e que o aluno está dentro do teu projeto de vida, porque você não vai ser atleta para sempre, né? Então você é atleta, mas você também é professor. Então você consegue virar essa chave de uma maneira muito automática, né? Você pode sair do treino de competição e no mesmo dia estar dando aula para o teu aluno e mostrando, cuidando dele. Né? Você cuidou de você está cuidando dele, está tudo alinhado dentro da mesma coisa, da mesma atividade. E eu acho que isso é o que faz com que as pessoas permaneçam no jiu-jitsu por mais tempo. Né? Eu entendi isso porque eu precisei fazer minhas transições para me manter relevante dentro do jiu-jitsu. Né? Eu não tenho condição de ser mais um atleta da alta performance no esporte. Né? O professor que eu me considero, eu também não consigo gastar mais 12 horas do meu dia dando aula. Eu tenho que entender quais são as fases. E para você ter essa capacidade de fazer transição, você tem que se cercar de muito mais informação e conhecimento. Sim. Né? Se cercar de pessoas que te inspirem a evoluir, a aprender coisas novas. Né? Então, hoje eu olho para o nosso time e consigo ver, né, essa influência indo para os clientes, falando, cara, é exatamente isso que a gente tem que construir. Porque o teu aluno tem que estar sendo atendido da melhor forma possível. Tem que entregar o melhor pro... A gente aprendeu isso, eu aprendi isso desde cedo, né? Com você, com o Casca, tudo. Cara, o cara é um aluno, mas mais do que isso, ele é um cliente. Então eu preciso entregar o melhor serviço pro cara, né? Eu não posso simplesmente chegar ali e, vou fazer um serviço mais ou menos. Não, cara. Eu falo muito isso, né, cara? Você tem que parar de entender o teu aluno como discípulo e entender ele como cliente. Mas aí existe um erro de interpretação muitas vezes. Porque o fato de você tratar o seu aluno como cliente não é no sentido comercial, né? É muito mais no sentido de prestação de serviço. Né? Claro, o comercial é uma coisa óbvia. Se eu estou prestando um serviço para você, você vem na minha academia, é claro que você vai pagar uma mensalidade, né? Isso não deveria estar nem em questão. Mas o ponto é, quando eu trato você como cliente na prestação de serviço, eu não elimino a minha relação mestre-aluno. Né? Eu vou continuar te dando bons exemplos, eu vou continuar te orientando, eu vou continuar te mentorando. Você é meu aluno. Você está dentro de um ambiente onde eu tenho um conhecimento técnico maior e que eu posso mostrar para vocês exatamente as analogias que você precisa fazer. Quando você estiver saindo de um treino, por exemplo, que deu tudo errado para você, saiu frustrado. Pô, que lição é aquela que você está tirando dali, né? Quando você volta no dia seguinte, de repente, você sai achando que tudo dá certo, que lição você está tirando dali, né? Você vai aprendendo que tudo é cíclico, você vai aprendendo que a técnica e a razão, ela tem que estar em primeiro lugar, né? Que você não pode deixar o teu instinto, a tua intuição. Tem uma regra, né? Assim, que a intuição, ela não deve ser desprezada. A intuição é uma coisa para você prestar atenção, né? Se é uma intuição que é daquele jeito, mas ela deve ser o seu último fator decisório. Ela não pode ser o primeiro, porque o primeiro tira a racionalidade do processo, né? Então você fala assim, eu tenho uma intuição que... Não, peraí, isso aqui para em pé? Não, isso aqui para em pé. Então beleza, se isso aqui para em pé e minha intuição diz que é para cá, ok. A intuição é o último.
né? Como o instinto é o último. Você não pode usar o instinto a tua primeira reação ser através do instinto, você vai perder, né? O juiz te ensina isso na primeira aula. Na primeira aula, exato. Né? Você aprende a combater. Outro dia eu dei aula de iniciante aqui essa semana e é uma das aulas que eu mais gosto de dar. Porque você consegue mostrar para o aluno essa primeira lição, né, cara, de fazer o aluno entender que ele não vai usar o instinto e que agora a missão dele é simplesmente combater o instinto do adversário. Bota ele numa condição, cara, não tem que ficar pensando em milhões de técnicas, não. Isso aqui não é tão complexo. Eu só preciso ganhar do instinto. Então, cara, é muito curto, né? O cara vira de costas, o que eu faço? O cara empurra, o que eu faço? Eu estou só reagindo aos movimentos instintivos. Pô, o cara caiu por cima de mim, o cara me bater na guarda, como é que eu me protejo? Deixa ele se espernear, deixa ele... Né? O aluno vai entendendo isso e vai até ele entrar no jogo do jiu-jitsu, que aí passa a ser uma questão, pô, de previsão de jogada, de ver mais longe. De antecipar, tudo né? mais. De antecipar. Então, tudo você faz relação, né, cara, com as coisas que acontecem no dia a dia, né? Uhum. Entrando nesse ponto aí dos alunos, principalmente dos iniciantes, qual que você acha que é o principal erro ali da galera que começa a treinar jiu-jitsu? Principal erro mesmo, o lance da afobação, esse lance de agir muito por instinto, esse lance de querer... Porque tem aqueles alunos, a gente tem muito disso, né, Fabão? Tipo, o cara tá nas aulas iniciantes, tá nas primeiras aulas, o cara começa, não, mas e se? Mas não sei o quê. Qual que você acha que é o principal fator aí? Eu acho que o erro é sempre do professor. Eu acho que não dá pra gente, como professor, querer botar a culpa do aprendizado no aluno que está aprendendo, né? Pô, o aluno é faixa branca, não sabe nada. Pô, se ele não está entendendo, se ele não está se envolvendo, se ele não está curtindo, eu entendo que a culpa é nossa. Como é que eu posso melhorar minha aula? Como é que eu posso fazer minha explicação ser mais clara? Como é que eu faço para ele entender que o e se é infinito. E que aquilo não vai ajudar ele em absolutamente nada agora. Pelo contrário, vai atrapalhar o processo de aprendizagem. Atrapalha o processo de aprendizagem. Mas às vezes o professor, ele cai numa armadilha, isso é muito comum, ele cai numa armadilha de querer mostrar o que ele faz, o que ele é bom. Por isso a importância do método, o método te controla. Sabe? O método é uma baliza para você falar, cara, se eu não sair daqui, eu estou entregando exatamente o que o meu aluno precisa. Como é que eu posso, como professor, ser criativo dentro dessa técnica que eu tenho que ensinar para ele? Então, repara que a gente pode dar a mesma aula e você ter um professor que dá uma super aula de faixa iniciante número 8, e você pode ter um professor que dá uma aula totalmente morna e desinteressante. A mesma aula. A mesma técnica. E nessa técnica, nessa aula que é morna, o aluno pode ficar desinteressado. Mas na aula que é boa, pô, é impossível. O cara vai achar aquilo incrível. Então, como é que a gente pode se voltar para o método? E aí os professores têm essa... Não, já sei o método. Pô, eu não sei o método. Isso que eu ia falar. Eu não sei, eu tô sempre que eu dou a aula no método, eu melhoro. Melhora. Porque eu crio uma analogia nova. Porque a tua experiência de vida, a minha experiência de vida hoje é diferente de 20 anos atrás, quando eu escrevi o método. E claro, o método se adaptou e mudou ao longo do tempo, mas mesmo que eu pegue uma aula do método criado há 20 anos atrás, a minha aula hoje é muito diferente. Eu entendo muito mais o meu aluno hoje do que eu entendia naquela época. Eu tenho muito mais conhecimento extra jiu-jitsu do que eu tinha naquela época. Você percebe? Eu consigo me conectar com o meu aluno de uma forma muito mais eficiente. Isso torna a minha aula melhor. Então, não dá para botar a culpa no aluno, voltando para a pergunta. A questão é, como eu, como professor, consigo atrair mais consigo minimizar esse tipo de ação. Por que o meu aluno está perguntando de se? Será que eu não deveria contextualizar melhor a importância do que eu estou ensinando para ele? Só naquela situação, olha quantas coisas tem nessa situação que eu estou te mostrando aqui. E claro, a continuidade vai acontecer, mas eu tenho que fazer ele se concentrar
naquilo que eu estou ensinando para ele naquele momento e que ele entenda que aquilo é uma coisa fundamental. Para o processo de aprendizagem dele. Exato. Muito legal, Fabão. Para a gente terminar, o que você diria pro Fabão, pro Fábio Gurgel de 20 anos atrás? Qual conselho? Putz. Ou para mim hoje, eu tenho um pouquinho mais de 20 anos. Parecida. Cara, eu acho que é acreditar acreditar no jiu-jitsu. Acreditar que a gente tem uma ferramenta de transformação de vidas muito poderosa, que, é claro, não é um mercado totalmente estabelecido, como, imagina, 20 anos atrás era muito menos. Né? A gente tem que ser diferente, é o conselho que meu pai me deu lá atrás, faça diferente, né? Faça para fazer algo que nem todo mundo está fazendo, nem todo mundo está pensando, para que você... E hoje, se você olhar, cara, tem muita coisa boa que já foi feita, né? Como é que eu não destruo isso e construo em cima? Né? Que o caminho já foi trilhado. Que é um pouco assim, deixa eu aproveitar o que os caras fizeram antes, né? Pô, já tá até aqui, deixa eu olhar para frente. Tudo que já deu certo, né? Deixa eu copiar esses caras e melhorar isso. Claro, esse é o caminho, né? A evolução, ela precisa ser constante, mas muitas vezes as pessoas lutam contra o que está estabelecido, na ideia de que eles vão criar uma revolução e aquilo vai ser agora, eles vão ser as pessoas mais importantes do processo. E isso, historicamente, deu errado, né? Isso continua dando errado. É muito mais inteligente você olhar e pegar tudo que deu certo, olhar para frente e falar, bom, agora eu tenho essa fundação sólida, né? Porque a técnica não mudou, o princípio do jiu-jitsu não mudou. Tudo que é construído de técnica hoje respeita os mesmos princípios. Né? E eu acho que nos negócios é a mesma coisa. O que está construído no jiu-jitsu, quais são as oportunidades que estão acontecendo agora? Então a gente vê, né? Você deu exemplo rede social. Rede social é uma coisa que não existia. Né? Agora tem inteligência artificial, isso é uma coisa que não existia. Como é que a gente usa isso a favor do jiu-jitsu? Né? Então é acreditar no jiu-jitsu e seguir muito atento, né, aos caminhos que vão se abrindo, sabe? Acho que quem está na ponta tem que, cara, ter uma visão aí 180 das coisas, sabe? Não dá para você ficar demais focado, porque você perde muitas oportunidades, né? E isso não tem nada a ver com não se dedicar às coisas, né? A gente tem 24 horas do nosso dia. Né? Se a gente treinar muito, a gente treina 5, 6, cara, no limite, né? O cara treinando mais do que todo mundo. E você treina 6, você dorme 8, sobraram 10. O que você está fazendo com essas 10 horas? Né? Então não é que a vida passa rápido, não é que o tempo é escasso, é a gente que usa mal o tempo. Administra mal o tempo. Como é que eu posso usar meu tempo bem, cara? Como é que eu posso fazer coisas produtivas no meu dia? Como é que eu posso fazer meus planos de médio prazo, de longo prazo, onde eu quero ir? Como é que eu não saio muito do meu norte, sabe? Às vezes eu vejo pessoas perdendo tempo. Você constrói sei lá, vamos pegar a tua história. Pô, você constrói um nome no jiu-jitsu, você vai fazendo tudo jiu-jitsu, dando aula, competindo, fazendo tudo. Aí, de repente, aparece uma oportunidade que você acha genial, porque um amigo teu tá ganhando dinheiro agora com Bitcoin. Aí você abandona tudo que você tá fazendo pra... Você fala, puta... Uma construção de 10, 15, 20 anos. Você joga fora, e aí quando você quer voltar, a janela já é outra, cara. Né? Porque as pessoas preencheram esse caminho que você abandonou. Quantas pessoas da minha geração eu vi indo pro Vale Tudo, pro MMA? Beleza, alguns tiveram sucesso, outros não tanto e tal. O final da rota é eles quererem voltar pro jiu-jitsu. Montar uma academia, ter um negócio. Mas percebe que existe agora Cara, ocuparam esse espaço. Porque os 5 anos que você estava lutando no Vale Tudo, eu estava construindo aqui, um monte de coisa. Né? Como é que você volta agora? É muito difícil. Né? Então é tomar um pouco desse cuidado, sabe? Porque às vezes o conveniente te tira da rota do correto. E a gente tem que estar muito atento, porque qual a oportunidade que está
que é boa, mas que não me tira do meu norte, né? Que não me tira do meu projeto de vida, cara, de viver de jiu-jitsu, de dar aula, de construir aluno, de melhorar a vida das pessoas, né? Por mais que às vezes tenha um caminho que vai te botar num sucesso, e muitas vezes o sucesso está ligado ao financeiro, né? Mas te bota num sucesso financeiro, mas é uma estrada sozinho. Aí, puta, mais você ganha dinheiro, você tá sozinho, aí você perdeu a relevância naquilo que, Acho que você acredita. cai um pouco no que aconteceu comigo ali pós-pandemia. Lembro que numa conversa ali a gente tentou e a gente tinha algumas ideias sobre algumas filiais e surgiu aquela oportunidade de ir para fora, né? Pegar uma filial fora. E eu tinha aceitado aquela filial fora pensando no momento que eu estava na minha vida, né? Eu precisava ajudar a minha família, precisava melhorar minha vida financeira e tudo mais. Mas, pô, novo pra caramba, eu não queria perder minhas oportunidades de treino, minha oportunidade de crescer. E foi na mesma época que surgiu a oportunidade aqui da Aliança Moema. A gente acabou dispensando essa oportunidade para fora. Ficamos aqui, hoje a gente tem uma academia de sucesso, a academia está crescendo, a qualidade de vida melhorou. A gente tem a matriz, a gente tem o treino forte do lado e os resultados competitivos continuarem altos. Cara, você vê, né? Eu vivi uma situação muito parecida, porque na minha época, quando eu me mudei para São Paulo, no final de 93, a minha geração estava toda indo embora para os Estados Unidos. Porque, imagina, 93 foi o UFC, né? Do Ultimate Fight, né? Porra, explodiu o jiu-jitsu, todo mundo queria saber, jiu-jitsu tinha oportunidade para ir para fora e tal. E eu falava, pô, cara, eu tô com 23 anos, eu não quero me afastar da competição. Agora que tá começando, tinha acabado de fundar a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, os campeonatos estavam começando a ganhar um corpo. Eu falei, não, eu não vou, eu vou ficar aqui. E aí, pum, pintou São Paulo. Eu falei, cara, São Paulo é legal, porque eu venho, volto, eu consigo manter uma rotina de treino e tal, tô no meu país. E São Paulo realmente é outro mundo, né? E eu sou muito feliz com a minha decisão, porque acabei fazendo a minha vida inteira aqui em São Paulo. Então são escolhas, mas o ponto é, esses dois caminhos estariam alinhados com o meu propósito. Né? Se eu tivesse ido para fora, da mesma maneira que se eu tivesse ido, estaria fazendo um trabalho lá. Que bom que você conseguiu fazer em casa, porque né, você está perto da tua família, com os teus amigos, com o teu treino. Né? E é uma prova de que não precisa sair. Existem situações que, cara, se você se dedicar e fizer direito, você vai dar tudo certo. Você falou, a estrada tá pavimentada, né? É isso. Tem muita coisa que já está construída. Já tá construída. Né? Você vê aí, a gente tem quantos exemplos a gente tem dentro do nosso grupo aí de pessoas que estão, cara, resolvidas financeiramente, né? Ganhando grana, tudo certo, fazendo o que gosta, com tempo de qualidade, sabe? Porque não adianta também, às vezes, você ficar só no dinheiro, mas você vira um escravo do trabalho. Cadê teu tempo de evolução? Cadê o teu tempo de criativo, né? Então, imagina, tipo, treina muito, dá um monte de aula, não sei o quê. Tá, cara, e qual é o meu tempo de estudo? Que horas eu vou fazer meu inglês? Que horas que eu vou ler meu livro? Que horas que eu vou cuidar da minha família? Que horas que eu... Aí também ficou ruim, né? Então, achar esse equilíbrio aí, cara, é fundamental, né? E às vezes ficando no Brasil é muito mais fácil você fazer isso. Isso aí, galera. E aí, Vinão? O Vini tá atrás das câmeras aí, tá assim, ó, o tempo todo. Que aula. Pô, é isso. Obrigado, Fabão. Obrigado pelo seu tempo. Prazer. É isso, galera. Presentinho aqui, ó. Presente pro mestre. Espero que presente é bom, né? Que você curta, mestre. Obrigado. A caneca vai ficar na casa também, a caneca é sua. Opa, muito legal. Garage Training, isso aí. Valeu, gente. Obrigado aí. É isso, Fabão. Valeu, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. É isso, galera. Espero que vocês aproveitem aí esse bate-papo, essa ideia, essa aula com o mestre aí. Não deixe de compartilhar com a galera essa nossa resenha que a gente teve aqui. Eu tô a cabeça aqui a milhão ainda, bastante coisa, bastante informação, muita coisa para assimilar, vou anotar tudo depois. E é isso, compartilha com a galera, curte. E é isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!